Você sabia que a ação do dedo do seu pé pode ser uma ação gatilho para o bom funcionamento do seu glúteo? Senta aí que a história é longa. E para te falar sobre isso, eu preciso começar falando sobre propriocepção, que é o nosso sentido de posição no espaço e é informada pelo campo do receptor em todo o corpo. Esses receptores, mecanorreceptores articulares, OTGs e fusos musculares, informam o cérebro sobre a posição, ângulo e aceleração das articulações do corpo para que o cérebro possa direcionar os movimentos com base nessas informações recebidas. E embora esses receptores sejam amplamente conhecidos, é menos discutido o impacto da fáscia na propriocepção. Para modificar a percepção de que os receptores estão em uma articulação ou músculo, a gente deve lembrar que todos os receptores estão efetivamente incorporados na fáscia, seja cápsula, aponeurose, retináculo, ligamento ou tendão. E esses tecidos são fáscias que estão em conexões. O tecido facial ele é composto principalmente de fibras de colágeno e elastina que ficam suspensas em um meio aquoso. Escondidas ali entre essa rede estão as células que são especializadas, que vão ditar a reação da fáscia à tensão, que são os fibroblastos, receptores intersticiais e miofibroblastos. Os fibroblastos são os principais trabalhadores, que são estimulados pela tensão e, quando estimulados, começam a trabalhar para adaptar a teia facial à força tensional recebida, modificando ou criando novos colágenos. Os receptores intersticiais são terminações micronervosas na face que trabalham para controlar a circulação sanguínea local e para se adaptar à tensão tecidual. Pode-se pensar que se um tecido está sob tensão, seja agudo ou sustentado, os fibroblastos e receptores intersticiais informam o sistema nervoso central, mas criam reações locais para lidar com os problemas locais imediatos, pois o tecido ele não pode esperar por medo de que aconteçam danos. É assim que o sistema nervoso funciona em tempo real para modificar a matriz facial para se adaptar às forças. Os miofibroblastos, para a ciência, são descobertas relativamente novas. Agora que a gente está começando a entender o seu papel complexo na regulação dos tecidos e na propriocepção global. Os miofibroblastos, eles são fibroblastos únicos, porque eles estimulam a fáscia a contrair ativamente. E isso é realizado pelo miofibroblasto puxando as fibras de colágeno depois de ter sido estimulado. Essa contração ela é cerca de 2 vezes mais fraca que a maioria das contrações musculares, mas tem um papel muito importante, que é manter a fáscia sensível em pequenas quantidades de tensão. Isso torna a fáscia mais reativa às forças. Qualquer alteração dessa mecanosensação é potencialmente capaz de modificar a coordenação muscular e a regulação reflexa da estabilidade funcional das articulações. Isso implica que as mudanças de rigidez na fáscia podem afetar criticamente a coordenação neuromuscular. Um aumento temporário da rigidez facial pode ser capaz de modificar ou interromper a precisão da propriocepção e também da coordenação, o que poderia contribuir para deteriorar a qualidade do movimento e aumentar a probabilidade de lesão. Esse conceito nos ajuda a entender como a tensão e a contração facial passam forças de uma parte do corpo para outra e por que a fáscia é contínua, criando cadeias faciais. E um exemplo comum desse fenômeno de tensão facial que trabalha através de cadeias é encontrado na marcha, no contato do pé durante a marcha. O ciclo da marcha ele é controlado pelo sistema nervoso central, tanto o cérebro quanto os reflexos da medula espinhal. Mas o output do sistema nervoso depende da qualidade da informação que ele recebe. Durante a marcha, no contato do pé com o solo, vai ocorrer a pronação e a supinação, que são ações que ocorrem nas articulações do pé para poder absorver a força e em seguida criar rigidez para nos permitir mover de passo em passo adiante.
No entanto, essas ações conjuntas não podem ocorrer sem a face, e sem também que ocorra a sua regulação da tensão. Quando o pé toca o chão, o médio-pé ele deve se mover para a pronação e eversão subtalar, que é controlada pela contração concêntrica do perônio longo e pela contração excêntrica de tibial posterior. A contração do perônio longo ela vai puxar a fixação distal, o primeiro metatarsal, que efetivamente é o que fundamenta os metatarsos e os dedos dos pés ao chão. O perônio longo ele é cercado por uma capa facial intrínseca e pela fáscia crural da parte inferior da perna. Essa fáscia crural ela se mistura perfeitamente com o trato iliotibial, lá na fíbula. E como a gente sabe, o trato iliotibial é, na verdade, o longo tendão misturado do glúteo máximo, glúteo médio e tensor da fáscia lata. Essa tensão dessa cadeia facial lateral é o que integra os glúteos para a carga excêntrica, porque a própria fáscia começa a carregar tensão e os seus miofibroblastos ajudam a controlar essa ação. Antes que os glúteos possam se contrair totalmente para estender o quadril e nos levar ao próximo passo, eles devem estar confiantes na conexão do pé com o chão. Em outras palavras, os glúteos eles precisam de tensão ideal do tecido conectado logo abaixo para poder se contrair no momento certo. Ou seja, a gente precisa de um terreno sólido para que o canhão possa disparar com estabilidade. Essa consciência ela é estabelecida por estruturas pequenas, mas que são muito importantes, que são os dedos dos pés. O pé ele se move da pronação para a supinação, o que bloqueia as articulações do médio-pé e move a força para o antepé. É nesse momento que os dedos dos pés se tornam ativos para ter o contato com o solo, alongando e usando os seus flexores para poder fazer o agarre ao solo. Essa ação inicia uma reação em cadeia de tensão da fáscia que é transmitida até o corpo dos dedos dos pés. A ação do pé pode ser pensada então como uma ação gatilho para poder pré-tensionar os glúteos, uma vez que eles são informados da tensão dos flexores do dedo do pé no chão. Eles podem se contrair com grande força dessa forma. Os flexores profundos do dedo do pé, curtos, longos, e o abdutor do hálux são contínuos com o tibial posterior, que é o chefe dessa supinação, e sua fáscia é contínua com a fáscia crural e fáscia femoral da coxa. Essa fáscia femoral envolve os quadríceps, os flexores do quadril, informando o psoas a se contrair excentricamente e durante a contração concêntrica dos glúteos. É assim que a gente usa a fáscia e os receptores neurais para impulsionar a nossa marcha. Os dedos dos pés e glúteos podem parecer distantes, mas quando a gente vê o corpo através dessa conexão facial, a gente sabe que eles conversam uns com os outros, formando ali uma equipe perfeita e coesa nesse link. É assim, a boa contração do seu glúteo depende do seu pé. E aí, quer entender melhor o movimento? Venha para a nossa comunidade.